Muito bem, meus irmãos, nós vamos agora nesse instante terminar a série de mensagens A Volta do Rei. Essa série de mensagens se iniciou no domingo passado. Então, no domingo passado, no culto da manhã, nós falamos sobre a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Para quem já foi à Igreja Católica deve se lembrar do Domingo de Ramos. Domingo de Ramos é isso, é a comemoração da entrada do Senhor Jesus em Jerusalém, uma entrada que foi aclamada pelo povo, mas um povo que não sabia assim exatamente do que se tratava. Depois, à noite, no mesmo domingo passado, nós falamos sobre a traição que Jesus sofreu, ali o que Judas fez com Jesus e todo o sentimento causado por aquela traição. Nós sabemos como é difícil passar por uma traição, e Jesus, como 100% homem que é, ele passou por isso da sua forma mais intensa. Pior ainda, porque ele sabia exatamente o que Judas ia fazer, ele não foi surpreendido por aquilo. Na sexta-feira, nós falamos sobre a morte de Jesus, quando acontece o ápice do sacrifício feito pelo Filho de Deus ali no Calvário. Hoje de manhã nós falamos sobre a ressurreição do Senhor Jesus. E agora eu gostaria que você imaginasse o capítulo final de uma grande história. Eu até citei o exemplo de manhã de uma série. Você está assistindo uma série no Netflix e de repente chega a expectativa do último episódio. Ou você pode pensar, por exemplo, naquelas séries que passam ao vivo, então você fica esperando o momento exato que aquela série vai passar, o último episódio. Você prepara a sua pipoca, fica com tudo no jeito ali para assistir. Hoje nós falaremos sobre o último capítulo dessa semana especial, que é a semana que nós celebramos a morte e a ressurreição do Senhor. E nesse capítulo nós vamos falar sobre a partida de Jesus. A partida de Jesus para o Pai, que é uma partida que não é uma partida definitiva, é só o começo do momento mais esperado por toda a humanidade, que é o retorno de Jesus em sua glória, quando Ele voltará. Então o que nós chamamos de ascensão de Cristo, a subida de Cristo ao céu, não é o fim da sua obra, muito pelo contrário, é apenas uma mudança. Então Jesus passa agora a governar ali, da direita do Pai, no céu, ao lado do Pai. Ele estava governando aqui da terra, e Ele começa a governar do céu, até o dia em que Ele voltará para reinar plenamente aqui conosco. Nós entendemos, meus irmãos, que nós vivemos em uma expectativa do que a teologia chama de o já e o ainda não. É um reino que já foi inaugurado, mas que ainda não está concretizado entre nós. Por isso nós já sabemos que Jesus é o Rei, nós já sabemos o fim da história, nós já sabemos para onde estamos sendo conduzidos, só que nós ainda não experimentamos esse reino na totalidade. É como você possuir uma herança, mas você só pode tomar posse daquilo após o inventário ser feito. Então, enquanto isso não acontece, você sabe que você tem uma herança, mas você ainda não está de posse dessa herança. O reino de Deus já começou com a vitória de Jesus lá na cruz do Calvário e com a ressurreição dele, mas ainda não chegou de forma completa. O que acontecerá no fim de todas as coisas, quando o reino do Senhor for plenamente restaurado aqui na nossa terra. E o texto que nós veremos hoje é justamente esse intervalo entre o momento que Jesus estava presente aqui na terra e o momento que Ele sobe até o céu. Ele passa 40 dias após ter ressuscitado, andando entre os seus discípulos, ensinando, encorajando os discípulos para a missão que eles deveriam ter como testemunhas. Jesus estava preparando os seus discípulos para serem suas testemunhas, estava mostrando que eles não deveriam confiar em suas próprias forças, mas deveriam confiar no poder do Espírito Santo de Deus, enquanto aguardavam a concretização dessa promessa do Pai, que é
concretização de uma promessa que garantirá a nossa vitória final. E nós muitas vezes olhamos para o céu, assim como os discípulos no fim de tudo olharam para o céu naquele momento, parados, cheios de saudade e até com dúvidas em nosso coração. Mas a mensagem que os anjos passou para aqueles discípulos ecoa até hoje, porque a pergunta deles foi: por que vocês estão olhando para as alturas? O rei vai voltar do mesmo jeito que vocês o viram subir. E essa promessa não é para deixar os discípulos de Jesus e nós hoje parados, mas é para acender o nosso coração para a missão e para a vida que nós somos chamados a ter diante da presença de Deus. Nós não fomos abandonados, e essa é uma verdade maravilhosa. Nós somos um povo em movimento, nós somos um exército guiado por um grande general, pelo Rei dos Reis, que intercede por nós lá do céu, e que prometeu estar conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, este é o chamado claro para cada um de nós: parar de apenas olhar para o céu, e começar a viver hoje à luz da glória de Deus que está vindo. O tema da nossa mensagem de hoje é a sua volta. Falamos sobre a sua entrada, falamos sobre a sua traição, falamos sobre a sua morte, sobre a sua ressurreição, e hoje nós encerraremos essa série falando sobre a sua volta. E o resumo do que veremos hoje é que o rei voltará. Por isso, a ordem para nós é que nós vivamos no poder da sua promessa. O rei voltará, por isso, vivamos no poder da sua promessa. E a primeira verdade que esse texto nos mostra é que o rei capacita seus embaixadores para a missão. Eu te convido, você que está com a sua Bíblia, a abrir a sua Bíblia em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, e nós leremos inicialmente dos versos 1 a 5. Você que não está com a sua Bíblia ou que prefere acompanhar, também vai passar aqui a passagem bíblica para nós. Então, Atos 1, primeiramente do 1 a 5, assim diz a leitura da palavra do Senhor. Escrevi o primeiro livro, ó Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e a ensinar, até o dia em que foi elevado às alturas, depois de haver dado mandamentos por meio do Espírito Santo aos apóstolos que tinha escolhido. Depois de ter padecido, Jesus se apresentou vivo a seus apóstolos, com muitas provas incontestáveis, aparecendo-lhes durante 40 dias, e falando das coisas relacionadas com o reino de Deus. E comendo com eles, deu-lhes esta ordem: não se afastem de Jerusalém, mas esperem a promessa do Pai, a qual vocês ouviram de mim. Porque João, na verdade, batizou com água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo dentro de poucos dias. Até aqui a leitura da palavra do Senhor nesse primeiro momento. Crianças, vocês cantaram, foi lindo, mas agora eu quero que vocês desenhem pessoas comendo em uma mesa, tá bom? Pessoas sentadas e comendo ao redor da mesa. Meus irmãos, o contexto do livro de Atos, que nós lemos aqui no início, começa lá no Evangelho de Lucas, que é o Evangelho que nós estamos expondo aos domingos pela manhã. E nesse Evangelho nós vemos tudo o que Jesus fez durante o seu ministério aqui na terra, tudo que ele iniciou, a obra de Jesus se iniciando ali. E Atos é como uma espécie de continuação dessa história. É o segundo livro escrito por Lucas a esse homem chamado Teófilo. Só que agora o foco está nessa transição entre a ressurreição de Jesus, em que os discípulos foram testemunhas ali, e o começo da igreja do Senhor. A igreja primitiva iniciou-se ali, após a ressurreição do Senhor. E o ponto principal é que Jesus não parou de agir após morrer e ressuscitar. Ele continuou sua obra, e agora ele continuou essa obra pelo poder do Espírito Santo. Lucas começa esse livro ligando tudo ao que ele já tinha escrito lá no Evangelho de Lucas. Ele diz que o Evangelho contou tudo sobre o que Jesus começou a fazer e ensinar.
O que é muito forte, porque mostra que agora, em Atos, ele vai mostrar o que Jesus continua fazendo e ensinando, só que agora lá do céu, por meio da igreja do Senhor, que somos nós, e pelo poder do próprio Espírito Santo, que seria aquele que Jesus tinha prometido que enviaria, quando ele subisse ao céu, ele enviaria o Espírito Santo. Então a obra de Cristo não terminou quando ele subiu aos céus, ela continuou naquele tempo e continua hoje, viva e com a mesma autoridade e com o mesmo autor. Jesus se mostrou vivo com muitas provas incontestáveis durante 40 dias, e nós falamos na sexta-feira que 40 é um número significativo na Bíblia. Foram 400 anos que o povo ficou lá no deserto, quando saía do Egito, indo rumo à terra prometida. Foram 40 dias que Jesus ficou sendo tentado no deserto. Então 40 é um número que mostra tanto um período longo, como também mostra uma mudança de cenário. E aqui mais uma vez, Jesus, após ressuscitar, passa 40 dias com os discípulos. E não eram visões, não era algo imaginário, alguns doidos estavam imaginando que Jesus estava ali com eles. Eram encontros reais, porque Jesus apareceu, ele falou, ele caminhou e ele até comeu com os discípulos, mostrando que a ressurreição de Jesus era verdadeira, era concreta, era real. E esse tempo de Jesus com os discípulos foi essencial, porque aqueles homens que antes estavam com medo, estavam trancados, achando que o fim deles seria o mesmo fim de Jesus, começaram a ser transformados por ver ali, na frente deles, aquele que eles tinham visto morto há pouco tempo atrás. Então a fé dos discípulos deixou de ser uma fé frágil e passou a ser uma fé firme, porque agora eles sabiam, sem dúvida nenhuma, que o seu rei estava vivo, e que tudo aquilo que Jesus prometeu que faria, ele realmente fez. Porque durante o tempo que Jesus estava com seus discípulos, ele disse: olha, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Só que antes disso acontecer, os discípulos não entendiam isso. Como é que pode o homem que multiplicou pães e peixes morrer? Isso não vai acontecer. Como é que pode um homem que expulsou demônios, que mandou o vento e o mar acalmarem, e eles fizeram, como é que esse homem pode morrer? Então quando Jesus morreu, aquilo foi um escândalo para os próprios discípulos. Só que nesse momento, eles estão tendo a sua fé reavivada, por estarem com o Senhor ressuscitado. E durante esses 40 dias, o tema principal das palavras de Jesus com os discípulos foi o reino de Deus. Ele não estava falando de política, ele não estava falando de um governo humano, mas ele estava falando de um governo celestial, do próprio Deus, sobre a vida das pessoas, e estava falando também da formação de um povo, transformado por ele, transformado pelo próprio Cristo. O que Jesus estava fazendo era, aos poucos, abrir a mente dos discípulos, para que eles entendessem que o reino não seria apenas a restauração de Israel, daquela nação ali naquele pedacinho do mundo, mas seria uma realidade espiritual que alcançaria pessoas de todas as nações. Era muito maior do que eles poderiam imaginar ali. Então Jesus ordenou que eles não saíssem de Jerusalém, mas que esperassem ali pela promessa do Pai. Isso é marcante porque Jerusalém foi justamente o lugar onde Jesus foi rejeitado, onde Jesus foi humilhado e onde Jesus foi morto. Só que agora Jerusalém se tornaria o ponto de partida de uma nova era, que é a era do Espírito Santo. Mas essa não era uma espera para ficar parado, sem fazer nada, apenas olhando para o céu. Na verdade, era um tempo de preparação. Eles estariam ali, enquanto estivessem em Jerusalém, se preparando em oração. E foi isso que nós vimos ao longo do livro de Atos, mas não somente em oração, e também em união entre eles, no que nós chamamos de comunhão entre os irmãos. Era reconhecer no fundo do coração que nenhum esforço humano seria suficiente. Eles precisavam do poder que vem do alto, do poder do Espírito.
E aí, nós vemos aqui falando sobre o batismo no Espírito Santo. E a diferença entre o batismo de João e o batismo com o Espírito Santo é importante nós entendermos. Porque João batizava com água, chamando as pessoas ao arrependimento. Mas Jesus prometeu algo maior, que seria o batismo com o Espírito, que passa de um sinal externo, mas se torna uma transformação por dentro. Porque é o Espírito que muda o coração, que purifica a vida, é o Espírito que dá poder a nós. E é por meio desse batismo que os cristãos são unidos a Cristo e preparados para a grande missão que estava começando. E esse batismo com o Espírito Santo acontece no momento em que Deus retira as escamas dos nossos olhos e faz com que nós reconheçamos que nós somos pecadores necessitados da graça de Deus. Quando Ele adentra o nosso coração, nós somos batizados com o Espírito Santo. E o Espírito Santo passa a morar em nós. Não apenas frequentar o nosso coração de vez em quando, mas Ele faz morada em nosso coração. Nós estamos falando sobre Jesus, que é o Rei que nunca nos deixa sozinhos. O autor e consumador da nossa fé, como diz Hebreus, que depois de sofrer e vencer a morte, garantiu que a sua presença continuaria conosco por meio do Consolador que Ele enviaria, que é o próprio Espírito Santo. E é por isso que, como povo desse Rei, a nossa confiança não deve estar nas nossas próprias forças, mas deve estar na realidade da ressurreição de Jesus e na promessa que Ele deu de uma vida cheia do Espírito Santo, que nos dá poder para viver o reino de Deus aqui e agora. É isso que o Senhor prometeu a cada um de nós. Mas a segunda verdade que esse texto nos mostra é que o Rei define a missão do seu povo. O Rei define a missão do seu povo. Leiamos dos versículos 6 a 8 agora. Então, os que estavam reunidos com Jesus lhe perguntaram: será este o tempo em que o Senhor irá restaurar o reino a Israel? Jesus respondeu: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade, mas vocês receberão poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Até aqui esse trecho, meus irmãos. Agora, crianças, desenhem o globo terrestre. Muito fácil, uma bola, beleza? Nesse globo terrestre, vocês vão escrever a palavra Jesus nele, tá bom? Um globo terrestre com a palavra Jesus escrita nele. Irmãos, o povo de Israel esperava, como a gente já falou repetidas vezes aqui nos cultos da manhã, esperava por um Messias que trouxesse uma libertação do Império Romano. Um Messias político, que viesse acabar com os imperadores e com os impostos que eles tanto pagavam, com a exploração que eles passavam ali. Mas aí nós vemos Jesus, em uma conversa final, no Monte das Oliveiras, corrigindo essas expectativas dos apóstolos. Ele tira os olhos dos discípulos de um sonho nacionalista, limitado ali àquela nação. É como se Jesus dissesse para eles: vocês pensam pequeno demais. Vocês querem libertação de Roma? Eu estou dando libertação do inferno. É muito maior. Então Jesus os direciona para algo muito maior. Uma missão que não alcançaria apenas aqueles limites pequenos de Israel, mas que alcançaria todo o mundo, movida não por uma força humana, mas pela força do poder de Deus. Os discípulos, ainda presos a uma visão limitada, estavam pensando ali, em Israel, e por isso eles perguntaram para Jesus se seria naquele tempo que o reino de Israel, veja só, o reino de Israel seria restaurado. Eles esperavam ser libertos da opressão, do domínio de Roma, alcançar um poder político. Era como se eles dissessem: agora eu estou com um grande rei. Agora você consegue entender por que Tiago e João pediram para sentar um à direita e o outro à esquerda de Jesus. Porque eles pensavam em um reino terreno. Eles queriam ser o ministro da fazenda e o ministro da saúde de Jesus. Eles tinham um olhar limitado apenas a esse lugar. Mas Jesus é diferente de nós, Ele é muito paciente. E Ele, com cuidado,
não nega que haverá uma restauração ao povo de Israel, mas ele muda o foco dessa restauração. Em vez de alimentar a curiosidade sobre datas e tempos, e quantas vezes nós vemos isso, né? Olha, Jesus vai voltar em 2026, porque a estrela tal está mostrando isso, porque passou um cometa, e porque... Meus irmãos, a Bíblia é clara em dizer que ninguém sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Então, quando começarem com essas histórias, saiba que isso não está na Escritura. Então, em vez de Jesus alimentar essa expectativa, ele direciona o coração dos discípulos para aquilo que realmente importa. E sabe o que importa para a nossa vida? Não é um show em que várias coisas espetaculares acontecem. O que importa para a nossa vida é viver em obediência. Obediência à missão que ele estava entregando. Só que isso muitas vezes não tem graça, né? É simples demais. Cadê o choro, a emoção, as luzes baixas, as pessoas caindo? Cadê? Não tem graça. É só isso, é só obediência. Tenta obedecer que você vai ver como é facinho obedecer. E Jesus deixa claro que não cabe a nós saber os tempos e as épocas que o Pai determinou com a sua própria autoridade. O que nos lembra que Deus está no controle de tudo. Por isso nós não precisamos nos preocupar com coisas que nós não controlamos, que fogem da nossa competência. Muitas vezes nós sofremos por coisas que não podemos resolver. Quando você não pode resolver algo, você é chamado a entregar nas mãos do Senhor, porque Ele pode resolver. Ele é soberano. Ele conhece a sua vida, Ele sabe as suas dificuldades, e Ele agirá no tempo certo, muito mais do que você poderia fazer. Se Deus colocasse o controle na sua mão, você não conduziria tão bem quanto Ele. Por isso, nós somos chamados a entregar o futuro nas mãos do Senhor, a descansar na providência de um Pai que governa tudo com sabedoria, e um Pai que, como a própria Escritura diz, não poupou o seu próprio Filho. Como Ele não nos dará graciosamente todas as coisas, se Ele deu o que Ele tinha de mais precioso? Pergunta para o pai dessas crianças aqui, se eles dariam essas crianças em resgate por um pecador. Deus fez isso. Se Ele fez isso, você acha mesmo que é uma doença que vai acabar com você? Que a crise do nosso país é a guerra? Você acha mesmo que se fulano for reeleito, acabou o Brasil? Ou se o outro for eleito, acabou? É sério. A gente que já passou por tanta coisa, não só no Brasil, mas no mundo, é sério. Deus é soberano, irmãos, e nos chama a descansar. Jesus é claro ao dizer que se o Pai cuida das aves dos céus, cuida das flores do campo, como é que Ele não vai cuidar de nós que temos muito mais valor? Então era isso que Jesus estava chamando os discípulos a entenderem que a promessa do Espírito está ligada diretamente a esse poder que a igreja receberia. Mas esse poder que a igreja receberia, e aqui é importantíssimo a gente pensar nisso, não seria um poder para exaltar o ser humano, para que o ser humano fosse visto como alguém com poder. Olha, aquele pastor é demais, fulano, se ele ora, dá conta. E, meus irmãos, todos os seres humanos são pecadores, necessitados da graça do Senhor. Então esse poder não é para conquistar posições neste mundo, é um poder para testemunhar, para falar, para viver o Evangelho de Deus com coragem. Coisa que sem o Espírito Santo em nós, a igreja é apenas mais uma organização, é uma ONG. A igreja sem o Espírito Santo é uma ONG, que faz boas ações no bairro, só isso. Mas com o Espírito, ela se torna um corpo vivo, ela se torna o próprio instrumento do reino de Deus, agindo nessa terra. Por isso o chamado de Jesus é claro: vocês serão minhas testemunhas. E testemunha no Novo Testamento não é alguém que fala de algo distante, mas é alguém que declara aquilo que conhece de verdade, alguém que viu, testificou sobre aquilo. Tanto é que o significado da palavra testemunha mudou após o Novo Testamento, porque o que acontecia com as testemunhas de Jesus no primeiro século? Eles eram levados à morte,
ou você nega esse Jesus, ou nós vamos te matar. E aí testemunha ficou atrelado a sangue, ficou atrelado a você dar a sua vida por aquilo que você acredita. Agora eu te pergunto, seria possível todos os discípulos morrerem por uma mentira? Vamos dizer que você conta uma mentira, aí chega o juiz em você e fala assim: olha, eu sei a verdade, ou você fala a verdade, ou você vai preso. Você vai, não, vai falar a verdade, você não vai querer ir preso por causa de uma mentira. Agora imaginem se a história sobre a ressurreição de Jesus fosse uma mentira. Aqueles homens levariam aquela mentira até a morte? Ou eles diriam: não, peraí, eu me enganei, ele não ressuscitou não, eu me enganei. Eles testemunharam porque eles não podiam negar aquilo que os olhos deles viram e que os ouvidos deles ouviram. E isso é ser uma testemunha. E essa é a missão que o Senhor deu para a sua igreja. E é uma missão que cresce como um movimento que não pode ser parado de forma nenhuma. A palavra diz que as portas do inferno não podem prevalecer sobre a igreja. E às vezes nós temos uma ideia errada disso, porque nós imaginamos a igreja resistindo ao inferno, mas é o contrário. É o inferno que não consegue resistir à igreja. A porta é do inferno, não é da igreja. A igreja avança para tirar as pessoas do inferno. Não é o inferno que tenta entrar na igreja e a igreja resiste. Sabe por quê, meus irmãos? Muitas vezes nós temos a ideia errônea de um Deus que mede forças com o diabo e os dois ficam brigando e Deus vence. Mas, meus irmãos, até o diabo é diabo de Deus. O diabo, como dizia Lutero, é um cão numa coleira que só vai até onde Deus deixa. Deus é todo poderoso, o diabo não é. E às vezes nós damos uma importância a ele que ele não precisava ter. Então a missão de Jesus avança, porque a igreja vai em frente, mesmo que for através do seu próprio sangue. E a igreja faz isso porque Cristo é o Senhor da missão. Foi Ele quem enviou cada um daqueles que creem nele como embaixadores. E embaixador é alguém que representa um reino. Um embaixador do Japão no Brasil é alguém que representa o Japão aqui. Então, se nós quisermos falar com o Japão, nós vamos ao embaixador. Você, como embaixador de Cristo, é um representante fiel de Cristo aqui. Portanto, as pessoas devem olhar para você e enxergar em você alguém que representa Cristo. Mas a última verdade que esse texto nos mostra é que o rei voltará, e isso sustenta a nossa missão. Vamos ler dos versos 9 a 11. Depois de ter dito isso, Jesus foi elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E, estando eles com os olhos fixos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 homens vestidos de branco se puseram ao lado deles, e lhes disseram: homens da Galileia, por que vocês estão olhando para as alturas? Esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Até aqui. Crianças, o último desenho que vocês farão é de homens em cima de uma montanha olhando para o céu, tá bom? Homens em cima de uma montanha olhando para o céu. Meus irmãos, se você tem familiaridade com a Bíblia, você sabe que no Antigo Testamento a nuvem sempre foi um sinal da glória de Deus. A nuvem era a presença de Deus naquele povo que estava saindo do Egito e indo para a terra prometida. A nuvem protegia o povo do calor e Deus estava presente ali. E agora nós vemos algo real e visível acontecendo. Jesus subindo aos céus. Imaginem a cena, um homem subindo aos céus. Foi isso que os discípulos presenciaram naquele momento. E essa ascensão de Jesus marca o fim das aparições de Jesus aqui na terra. Mas não marca o fim da obra de Jesus. Pelo contrário, é o começo do reinado de Jesus lá do céu. E o início de uma grande expectativa, que é a expectativa da volta do Senhor. Assim como ele foi, ele voltará. Então ele foi elevado diante dos olhos dos discípulos e uma nuvem encobriu Jesus ali. Eles viram tudo isso acontecer. O que foi um momento não apenas
de despedida, mas foi um momento de coroação do rei. Era o pai recebendo de volta o filho, a glória que era dele, depois de ter cumprido toda a missão aqui na terra. Aquela nuvem não era uma nuvem comum, não era apenas uma parte do céu, era o sinal da presença de Deus, levando o rei para o seu trono para reinar com toda a autoridade. Então aquele que em Filipenses 2 diz que esvaziou-se da sua glória e veio aqui para a nossa terra para viver em humildade, nesse momento estava retomando o seu trono vitorioso. Os discípulos ficaram ali, olhando para o céu, com os olhos fixos naquela cena, tomados por uma mistura de tristeza e espanto, afinal de contas, eles estavam vendo algo surreal e sobrenatural, e também esperança. Esses sentimentos estavam misturados ali. Era o coração querendo segurar aquele momento, desejando a presença física de Jesus. Só que esse olhar também revela o perigo de ficar parado, sem agir. A partida de Jesus era necessária, e ele falou isso muito bem no Evangelho de João. Ele precisava ir para que a sua presença voltasse de um jeito ainda mais profundo, não mais ao lado deles, mas agora dentro deles. Jesus para de andar com os discípulos, ele começa a andar nos discípulos, alcançando-os em todos os lugares, e não somente em um lugar fisicamente limitado. De repente, 2 anjos, assim como nós vimos 2 anjos na ressurreição de manhã, 2 anjos vestidos de branco aparecem e mudam o foco dos discípulos, porque eles perguntam: por que vocês estão olhando para as alturas? Isso aqui não é uma bronca dura que os anjos estão dando nos discípulos. É uma correção, sim, mas uma correção cheia da graça do Senhor. É como se eles dissessem: vocês já receberam a missão, vocês já sabem o que fazer. Não é hora de ficar parados, é hora de se levantar, é hora de se preparar e viver aquilo que o rei confiou a vocês. E a promessa que os anjos fazem aos discípulos é clara e é firme: esse Jesus que foi levado do meio de vocês para o céu, virá do modo como vocês o viram subir. Isso aqui, meus irmãos, não é simbólico, não é uma ideia vaga, mas é a promessa real, e é a promessa que nós aguardamos com expectativa, porque Jesus vai voltar de forma pessoal, visível e concreta, assim como ele veio um dia. Então a nossa esperança não é um sonho, não é uma história bonita, mas é uma certeza, e uma certeza que está firmada na palavra dos mensageiros de Deus e na fidelidade do próprio Cristo, que sempre cumpre aquilo que ele prometeu. A promessa de Jesus, da volta de Jesus, está por trás de toda a vida da igreja. Nós existimos exatamente por causa disso. A promessa da volta de Jesus nos lembra o tempo todo que o nosso trabalho aqui não é vão. A promessa da volta de Jesus nos lembra que nada o que fazemos para o Senhor é perdido, nem que seja dar um copo d'água a um dos pequeninos do Senhor. Um dia, meus irmãos, haverá justiça plena. Um dia haverá recompensa, aquilo que a Bíblia chama de galardão. Um dia nós estaremos com o Rei, aquele que nós estamos esperando voltar, aquele que virá para julgar vivos e mortos, e para levar o seu povo, a sua noiva que é a igreja, para estar com ele para sempre, num local que não haverá mais morte, não haverá mais dor, tristeza, luto, saudade, nada disso. Nossas preocupações acabarão, nós não morreremos mais e estaremos com ele face a face todos os dias da nossa vida. Crianças, olhem para mim, crianças. Eu não sei se vocês já sentiram saudade de alguém que viajou e que falou que ia voltar, mas estava demorando. Por exemplo, a Bia, eu tenho certeza que estava com saudade da vovó, que estava lá na Bahia, certeza. E agora está matando a saudade da vovó. Pois é, foi isso que Jesus fez. Ele subiu para o céu, numa nuvem cheia de glória, da glória de Deus, mas ele subiu para o céu para preparar um lugar maravilhoso para nós na casa do Pai. Então, crianças, Jesus está preparando uma casa linda para vocês, mas ele não deixou vocês aqui sozinhos.
Ele deu a vocês o Espírito Santo que mora dentro do coração de cada uma de vocês que creem, que acreditam em Jesus. E esse Espírito vai te dar coragem, esse Espírito vai te ajudar a contar para todos os seus amigos na escola, na rua onde você mora, os seus primos, para contar para todo mundo como Jesus é maravilhoso. Então, você não precisa ficar triste, olhando para o céu, com saudade de Jesus. Você pode viver com alegria e servir Jesus hoje, aqui na terra, esperando o dia que Ele vai voltar definitivamente e vai te dar o abraço mais gostoso que você já recebeu na sua vida. Mas eu tenho certeza que não são só as crianças que necessitam desse abraço de Jesus. E esse que é o nosso Rei exaltado, que agora está lá, à direita do Pai, intercedendo por nós, porque Jesus não está lá à toa. Ele está intercedendo por nós, Ele é o nosso advogado. E isso, meus irmãos, é maravilhoso, porque esse mesmo Jesus que subiu, com a sua humanidade glorificada, é o mesmo que um dia vai voltar para buscar todos aqueles que depositam o seu coração e a sua fé inteiramente nele. Por isso a nossa esperança não está em promessas vazias, não está no nosso emprego, não está no nosso marido, na nossa esposa, nos nossos filhos, na nossa saúde. A nossa esperança está na pessoa de Jesus. O mesmo que andou na nossa terra, que pisou o nosso chão, que morreu por nós e que ressuscitou, é o mesmo que um dia voltará para nos buscar, para que nós moremos com Ele para sempre. Por isso, eu tenho 3 convites para você. E o primeiro convite é: trabalhe com o foco correto. A igreja não foi chamada para viver fazendo contas sobre quando será o fim, sobre qual será a minha recompensa se eu trabalhar, mas a igreja foi chamada a viver com fidelidade. O Rei nos deu o poder de testemunhar sobre a sua graça, não de ficar especulando coisas que a palavra não diz. Por isso, o seu e o meu chamado são claros. O nosso chamado é levar o Evangelho a quem ainda não o conhece. Começando pela Jerusalém, que é a nossa casa, a nossa família, os nossos vizinhos, o nosso bairro, a nossa cidade, o nosso estado, o nosso país e o mundo. Vejam que esse é o mapa de Atos. Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins do mundo. Se nós formos transferir isso para nós, seria Taboão, São Bernardo, São Paulo, Brasil e até os confins do mundo. Nós somos parte do mesmo povo que é chamado a anunciar esse evangelho em todos os lugares. Em segundo lugar, dependa totalmente do Espírito Santo. Nenhuma vida cristã, nenhum ministério vão frutificar de verdade sem esse poder do Espírito Santo. Assim como os discípulos precisaram esperar por esse poder, nós também precisamos buscar esse poder do Senhor todos os dias em oração. E isso é reconhecer no fundo do nosso coração que nós não damos conta sozinhos. Nós não conseguimos sem o Senhor. A nossa força vem dele, e fora dele nós somos pequenos, vazios e muito, mas muito frágeis. E por fim, viva na expectativa do retorno. A certeza que Jesus voltará do mesmo jeito que Ele foi, deve moldar a nossa vida hoje, deve mudar as nossas escolhas, deve nos dar força para continuar, mesmo nas dificuldades. Porque se o Rei pode voltar a qualquer momento, nós queremos ser encontrados fiéis, trabalhando naquilo que Ele nos confiou. Por isso que a esperança da glória que está por vir seja a âncora que mantém o nosso coração firme, mesmo em meio às lutas de agora. Não se esqueça do que Jesus prometeu: no mundo teremos aflições, mas tem de bom ânimo, Cristo venceu o mundo. Por isso, que a sua fé seja fortalecida por esse Deus que, sim, morreu por você, mas não ficou no túmulo, ressuscitou e está preparando uma morada ao lado do Pai, para que nós vivamos eternamente.